Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora das Dores, Rogai por nós. então, irmãos, conseguimos ir lendo aos pouquinhos aquele texto. Falávamos na semana passada sobre as 3 idades da vida interior, as 3 vias, as 3 conversões, né? Esse caminho escalonado que Deus colocou para a nossa comunhão com Ele. Ele nos chamou ao amor, porque Deus é amor. Só que em nós há muitas resistências por causa do pecado. Então, aquilo que falávamos da via purgativa, esse momento inicial da vida espiritual, não só em questão de tempo, quanto tempo de início, o tempo que for necessário para a purificação dos meus pecados. Então, cada um tem um tempo. E as coisas não é assim, hoje é sair da via purgativa para a via iluminativa. Não tem como a gente pegar assim, né? Hoje, nesse momento, agora está passando de uma morada para outra. Não é assim. Mas dá para a gente ir percebendo o que Deus está fazendo na alma. Então, agora nós vamos ver essa parte da vida espiritual que é exatamente a luta contra o pecado. Nós então vamos começar a falar sobre isso, a luta contra o pecado, a luta contra... Aí depois, a luta contra os nossos 3 grandes inimigos, o demônio, o mundo e a carne. Então, em primeiro lugar, sabemos que o pecado é o nosso maior inimigo. Nós temos que saber disso. O nosso maior inimigo é o pecado. O que o demônio, o mundo e a carne querem é que nós pequemos. E o que é o pecado? É eu escolher minha vontade, rejeitando a vontade soberana de Deus. Isso é pecado. Eu me escolho a mim como Deus, como um ídolo, e não aceito obedecer. Isso é um pecado. Eu não aceito a soberania de Deus. Por isso que todo pecado é também uma participação no pecado de Lúcifer. Por isso que quando pecamos, entramos no reino do demônio. Por quê? Porque o que Lúcifer fez de anjo perfeito, luzente, foi dizer: não servirei, não servirei. Não servirei a Deus. Todo o pecado é por omissão, por ação, por palavras, por obras, não serve. Não servirei a Deus. Eu quero me servir a mim e não a Deus. Então, esse é um ponto que precisamos perceber. Quando falamos de pecado, nós falamos também de pecado mortal e pecado venial. O que é o pecado mortal? Como o próprio nome diz, ele causa a morte da vida da graça na alma. É um pecado grave,
tem a matéria grave, a pessoa sabe que é grave e livremente quer fazer. E então, aquele ato constitui um pecado grave que mata a vida da graça na alma. O pecado mortal. O pecado venial é algum pecado que falte uma dessas três características. Normalmente um pecado que não é de matéria grave, o chamado também de pecado leve. O pecado mortal mata a graça. O pecado venial não mata a graça. Significa que o pecado mortal nos retira da graça de Deus, que nós precisamos recobrar essa graça através da contrição e da confissão. O pecado venial não nos retira a graça. Então, não é por isso que nós chamamos de mortal. Hoje, se nós olharmos para o mundo, a maioria da humanidade vive constantemente em pecado mortal, sem nenhum tipo de arrependimento. E isso é muito grave. Isto é muito grave. Nós temos muitos elementos naturais a nos preocupar, é verdade. Não sei o que, problemas ambientais, problemas econômicos, problemas políticos, de vários tipos. Mas o problema central da humanidade é outro, é o pecado. Porque se as almas começassem a lutar contra seu próprio pecado, todos nós começaríamos a ver a humanidade melhor. Em todos os aspectos, até no ambiental. Mas quando nós esquecemos o pecado pessoal e colocamos esses problemas como centrais, nós não resolvemos nenhum, nem os nossos. Porque é só falação. E no fundo aí muitas vezes ideologias por trás que vão levando as almas para se desvirtuarem do caminho da santidade, pensando que estão buscando a santidade, lutando por um mundo melhor. A luta contra o pecado é das coisas mais essenciais que existem. Tanto é assim que nós temos, como dizia São Francisco de Assis, ir ao Evangelho sem neglossa, sem comentários. Ler o Evangelho sem comentários. Ler. E se fizermos isto, nós vamos começar a perceber qual é o centro da pregação do Senhor Jesus. Convertei-vos e creio no Evangelho. Naquele tempo existe escravidão, naquele tempo existe pobreza, naquele tempo existe opressão, corrupção, opressão dos poderosos, rouba, aqueles impostos absurdos. E o que ele fez? Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, essa é a chamada que o Senhor nos faz hoje. Convertei-vos e crede no Evangelho. Então, a conversão tem que ser isso, uma luta contra o pecado. Então, o pecado mortal. Para que haja pecado mortal, são necessárias três condições que é importante saber. Uma, que haja matéria grave. Para que seja um pecado grave, tem que ser matéria grave. Se distrair na terceira Ave-Maria do segundo mistério do terço, não é matéria grave. Vamos falar depois sobre isso, mas agora a gente está no pecado mortal. Não é matéria grave. Então, matéria grave nos ajuda a descobrir as matérias graves, os 10 mandamentos da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não levantar falso testemunho, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias.
cada um desses mandamentos nos trazem várias matérias graves. Amar a Deus sobre todas as coisas. Por exemplo, matéria grave é a feitiçaria, a macumba. Por quê? Eu não estou amando a Deus sobre todas as coisas. Eu estou colocando outros ídolos no lugar de Deus. Segundo mandamento, a blasfêmia, o sacrilégio. No terceiro mandamento, as missas dominicais e de preceito. E assim vai. Em outro momento talvez nós vamos ter que passar aquilo para fazer como um grande e bom exame de consciência, mas agora nós temos então matéria grave. Outra é que haja advertência perfeita. O que significa advertência? Advertência significa dizer que a minha inteligência adverte, entende claramente o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, interna ou externamente, e ao mesmo tempo advirto que aquilo é pecaminoso ou não. Porque não existe nenhuma ação humana, verdadeiramente humana, sem moralidade. Não existem ações neutras. Ou fazemos coisas boas ou más. Não existe neutralidade. Para isso a gente precisa entender então a diferença entre um ato humano e um ato do homem. O ato humano é aquilo que eu entendo com a inteligência e quero com a vontade. Então, por exemplo, a digestão é um ato do homem, mas não um ato humano. Então a digestão não tem moralidade. A digestão não tem moralidade. E agora, mas e o comer? Sim. Porque eu como em algum momento. Se eu sempre vou estar... a não ser que eu fosse uma pessoa que tivesse a inteligência limitada, seja pela idade, por uma doença psíquica, ou a vontade totalmente viciada por alguma doença psíquica, por algum condicionamento extremo. E ainda assim é muito difícil, mas é possível que haja pelo menos uma diminuição da liberdade. Então, para que haja pecado, deve ser um ato humano, ou seja, entendido equilíbrio. Então, a advertência perfeita. Existe uma advertência imperfeita ou semiplena. Por exemplo, o estado de sonolência. Quando alguém está ébrio, há uma semi-advertência. Em alguns casos, quase não há advertência nenhuma, por sonâmbulos, etc. Mas o estado de sonolência há uma semi-advertência. Então, se não há advertência plena, não há pecado mortal. Ah, mas então o que o bêbado faz? Ele não peca? Então não tem que ficar bêbado. Né? A melhor coisa então se embebedar que não. Por quê? Porque ele peca se embebedando e sabendo que fica à mercê de seus instintos, ele é responsável por tudo aquilo que cometer ao beber. Não sei se me explico. Se uma pessoa no momento
está bêbada, ela não tem advertência plena. Se ela não tem advertência plena, ela não tem como pecar mortalmente. Mas uma pessoa que bêbada, que atropela e mata uma pessoa. Então, mas aí... Ele assumiu. Exato, não, mas é isso que eu estou querendo explicar. A princípio seria isso, porém, como ele bebendo, ele fica à mercê de seus instintos, com sua inteligência limitada, sua vontade enfraquecida, ele se torna responsável de tudo aquilo que ele cometer enquanto estiver bêbado. Então ele peca. É chamado voluntário em causa. Vou dar um exemplo bem claro, bem simples do que é um voluntário em causa. É o seguinte: vamos imaginar que eu vim, estivesse chovendo, e eu vim de guarda-chuva, deixei aqui, aí chega a irmã, ou alguém, outra pessoa vem aqui, que não estava de guarda-chuva, não veio de guarda-chuva, pega o meu guarda-chuva, sem falar sem nada, e vai. E depois eu vou reclamar, e eu digo, não, eu não queria deixar, não queria deixar o senhor na chuva, eu só queria me cobrir, porque eu precisava. Você me deixou na chuva. Por quê? Porque o guarda-chuva não era seu, você não avisou, não falou, eu fiquei sem. Eu tive que voltar para casa na chuva. Isso que chama-se voluntário em causa, ou seja, realmente as pessoas podem ter feito com maldade. Na hora, ela estava lá sequinha no meio da chuva, nem pensou nisso, mas causou aquilo. Então ela é responsável em causa das consequências. Então, nesse caso, quem se embebeda, quem se droga, ele se torna, naquele momento que está fazendo isso, responsável e culpado de tudo o que acontecer enquanto ele estiver ébrio ou drogado. Mesmo que naquele momento ele não tenha plena advertência do que esteja fazendo. Porque quando ele está sóbrio, ele sabe que é capaz de fazer aquilo. Então quando ele bebe sabendo que vai fazer aquilo. Então, matéria grave, advertência plena e consentimento perfeito. No caso da pessoa sonolenta, então, no caso da sonolência, se há uma advertência semi-plena, não haverá pecado mortal. Por quê? Porque se ela faz algo pecaminoso, naquele momento pastoso e da consciência, meio sem advertência, não há pecado mortal. Porque para que haja pecado mortal, é necessário matéria grave, advertência plena e consentimento perfeito. Eu quero fazer aquilo. Então, a sonolência que afete essa advertência, enquanto durar, não haverá pecado mortal. Então, isso é importante. É importante a gente saber na luta contra o pecado. Porque o demônio, ele sabe se utilizar. As senhoras sabem que Lutero, ele tinha uma angústia muito grande quando ele ainda era padre católico, de que ele iria para o inferno. Ele se flagelava diariamente, celebrava missas pela sua alma, pedindo perdão, porque ele pecava muito, sobretudo contra a castidade. Mas ao mesmo tempo ele não conseguia distinguir entre tentação e pecado, entre pecado mental e pecado venial. Para ele, tudo já é pecado e pecado mortal. Então, claro, a alma entra numa angústia, porque às vezes, durante a noite, pode vir uma tentação, um sono, uma coisa, e ele estava em uma angústia perpétua. Até que ele descobriu um jeito e criou uma religião. Exatamente isso. Eu continuo sendo pecador, mas Deus me ama como eu sou. Ponto. Tem paz na minha vida.
II, o luteranismo nasceu para dar paz à consciência de Lutero, que estava numa angústia tremenda pela salvação de sua alma. Ele diz assim: descobri que Deus é amor e Deus me ama tal como eu sou. O que me é necessário não são as obras de santidade. O que me é necessário é só ter fé. Eu creio que o Filho de Deus morreu por mim na cruz. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Né? Então todo erro, nesse caso, é porque falha a coisa. O que ele falou em si não tem nada de errado. Em si, aparentemente. Mas ele não completa essa situação. Ele tira conclusões equivocadas. Deus nos ama como somos, mas Ele não quer que continuemos como estamos. Não quer. E senão Ele não mandar o filho dele na cruz, deixar a humanidade continuar do jeito que fosse. E no final, vem meus filhos para casa. Do jeito que fosse. Sem conversão, sem mudança, no pecado. Não, Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para nos salvar do pecado. Então, é isso. O pecado mortal, como nos afasta da graça de Deus, dele, se não houver arrependimento, nos levará ao inferno. É o pecado mortal que leva-nos ao inferno. Isso é algo também que é algo nada politicamente correto. É politicamente incorreto falar sobre sistemas hoje. Infernos, não sei. Não existe isso. Eu achei muito engraçado. Para não dizer outra coisa. Naquele UCAT, naquele catecismo dos jovens, da jornada, eu encontrei vários problemas ali. Fiquem com esse amarelinho. Deixa o UCAT falar. Fiquem com esse daqui, daí e tal. E um deles, exatamente, quando fala do inferno. É interessante, ele fala o inferno é isso, tal. Toda a doutrina católica do inferno. Só que termina uma frase assim: mas não sabemos se alguém é capaz de dar um não definitivo a Deus. Ou seja, então não existe. Ou é uma dúvida, né? Olha, é assim, mas também não existe. Precisa negar o Evangelho. É isso que eu falei, nós temos que esse negócio, sem comentários. Vamos olhar Jesus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, sem comentário de ninguém. Vamos ver o que Jesus fala. Coloca uns à direita e outros à esquerda. Benditos e malditos. Não sou eu, não é o Papa, né? É Jesus Cristo nosso, no seu Evangelho, no seu Santo Evangelho. Então, isso pode gerar uma confusão quem está lendo. Então não existe. Ou é uma dúvida, não sabemos se é possível que alguém dê um não definitivo a Deus. Que é isso? Olhe para a cruz, é o não definitivo da humanidade a Deus. Ainda que é o sim de Deus à humanidade. Ele morreu pelos nossos pecados. Só fala de novo ali as 3 condições do pecado mortal. Sim, está bom. Para que haja pecado mortal, é necessário matéria grave. Ou seja, o que se faz ou o que se deixa de fazer tem que ser algo grave. Que Deus tenha determinado assim. Que atinja a soberania de Deus sobre nossas vidas. Por isso tem gente que diz assim, mas faltar missa domingo, uma coisa tão pequena, como é que eu posso comparar isso com o aborto? É óbvio, são coisas completamente, não tem nem como comparar. Não tem nem como comparar. Mas qual é a questão aqui? É a soberania de Deus. Deus nos ordenou. Então, quando eu, por exemplo, sei que tenho que ir à missa no domingo, mas não quero, e eu estou entendendo a advertência, ou segundo é a advertência
plena. Eu sei que eu não vou. Eu estou pegando aqui um ônibus para ir para a praia. Eu sei que eu estou fazendo. Eu sei que eu estou indo para não sei onde. Eu sei que eu estou deixando de ir à missa. E eu quero fazer isso. Quando se reúne essas três condições, há um pecado mortal. Então, faltar à missa nessas condições, sem que haja uma justa causa, está enfermo, cuidando do enfermo, com dificuldades, impossibilidade física ou moral, por exemplo, uma pessoa que dependa de outra para ir, se a criança é adolescente para sair, se é, às vezes, dentro da família, um marido muito violento, isso pode justificar que uma mulher não vá à missa. Se ela chega e cada vez é tal, é uma impossibilidade moral, não é física. Impossibilidade física, mas cai um temporal tremendo e tal, uma chuva muito. Eu estou com um resfriado, eu posso ter uma. Ou seja, tudo tem que ser pesado, caso a caso. A consciência bem formada, na hora terá, então, a luz da advertência. Não, o que eu estou fazendo não é um pecado. Porque eu sei quais as condições dessa coisa. Mas quando eu deixo porque eu não quero, eu estou dizendo a Deus que quem é Deus sou eu. O meu domingo é meu. Se eu quiser, eu vou outro dia da semana. Ou seja, eu estou roubando a soberania de Deus, querendo que eu seja Deus do mundo. Então as três condições são matéria grave, advertência plena. Advertência plena é a capacidade de entender o que eu estou fazendo e qual a valoração moral daquilo, se aquilo é bom ou mal. Plena porque não estou afetado nem por droga, nem por sono, nem por nenhum problema psíquico. Eu entendo o que eu estou fazendo. E consentimento, eu quero. Perfeito. Porque pode haver um consentimento imperfeito, seja por uma pressão exterior, pelo medo, pela sei lá o quê. Muitas outras coisas podem limitar, né? Não sei se... Então, basicamente, essas três condições para que haja um pecado mortal. O pecado, ele nos torna culpados diante de Deus e merecemos uma pena por isso, né? Nós vamos falar sobre isso em outro momento, talvez. Santa Teresa, ela disse que, quando ela fala do castelo interior para falar da vida espiritual, ela disse que o pecado mortal é quando, ou seja, faz com que a alma esteja fora do castelo. O pecado mortal nos deixa fora do castelo, à mercê dos bandidos, à mercê do tempo, à mercê dos bichos. É o pecado mortal. Quando alguém sai do pecado mortal, entra no castelo da vida interior. Mas ela diz, entra e com ela vão uma série de bichos peçonhentos, que são os nossos defeitos, que são as nossas más tendências, que são as nossas inclinações ao pecado, que precisam, é como esses bichinhos, haja raquete para matar mosquitos. Então na primeira morada é cheio de mosquitos. É mosquito, é pernilongo, é ratinho. Ratinho, sabe falar, deve dar. Desde que eles invadiram aquela. Rato também é o símbolo do. Tá cheio de bichinho ainda. A alma precisa ser purificada, né? Precisa ser purificada. Então nós podemos falar de pecados também que são cometidos. Isso aqui são as condições do pecado, mas tradicionalmente vários teólogos apresentam três distinções ou classes de pecado. O padre Rui Marim coloca um quarto. Mas vamos falar desses quatro. Um são os pecados de ignorância.
ignorante. Nota, se eu não tenho advertência plena, eu não tenho como pecar. Então como é que eu posso ter um pecado de ignorância? Se eu ignoro, não peco. Não é uma contradição? Não, por quê? Os pecados de ignorância são aqueles pecados sobre aqueles temas que aquelas pessoas cometem, que nós cometemos, mas não poderíamos ignorar. Por exemplo, vamos imaginar que eu ignore que uma pessoa alérgica a determinado remédio não posso tomar aquele remédio, uma coisa. E tal doença não pode tomar tal remédio. Agora que o médico não saiba, a ignorância dele é culpável. Ele tem que saber. E se não sabe, ele sabe onde pesquisar. Ele tem os meios fáceis de vencer sua ignorância. Então, muitos pecados de ignorância hoje são cometidos também, por exemplo, também por causa de nós sacerdotes que não pregamos mais. Por exemplo, a imodéstia no vestir. Eu não posso dizer que todas as pessoas que estão na igreja vestindo daquela maneira têm a consciência clara do que estão fazendo. Porque elas estão há anos vindo à igreja assim, comungam assim, fazem assim, às vezes de alcinhas, de roupas transparentes, homens de camiseta dentro da igreja. Ou seja, é uma ignorância, mas no fundo, se nós cavarmos, é uma ignorância vencível. Porque se explica bem às pessoas, na hora eles conseguem entender. Pelo menos que existe, se ela não conseguir entender perfeitamente a questão da modéstia, ela pode entender pelo menos que na igreja não é lugar para essa coisa. Pelo menos isso ela é capaz de entender. Talvez ela não entenda ainda tudo que é modesto, no vestido, etc. Mas, pelo menos na igreja. Quantas pessoas na vida matrimonial, por exemplo, mulheres usando pílulas anticoncepcionais por ignorância. É óbvio que aqueles que instruíram assim também tem um peso muito maior, claro, também. Por isso que na página de Nosso Senhor, Jesus fala para Pilatos que ele me entregou quem entregou a ti tem maior peso do que ele. Lembra? Não tem ele? Sim, eu nunca pensei sobre isso, mas é possível. Teria que meditar sobre isso, mas é possível. Ou seja, é possível. Sim. Vá pensando sobre isso também, sobre a Sagrada Escritura nos foi dada para a nossa meditação. E o que os padres da igreja e os santos nos ensinaram é exatamente a aprender da Sagrada Escritura. E é possível que Deus esteja nos dando uma lição até disso ali, nessa ponto. É possível. Teria que meditar. Não meditei sobre isso. Mas é possível. Porque o Senhor diz: Ego sum via veritas et vita. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele quer que saímos das trevas da ignorância para a verdade. Tanto é assim que Santo Tomás de Aquino diz que no céu há 3 coroas de glória. Ele chama a coroa de glória dos mártires que venceram o mundo, a coroa de glória das virgens que venceram a carne e a coroa de glória dos doutores que venceram o demônio. Os mártires venceram o mundo e deram testemunho diante do mundo com seu sangue, chegaram a morrer por causa de Cristo. As virgens
vencer uma carne na entrega de todo o seu coração ao seu esposo Jesus. E os doutores venceram o demônio como? Isto é a sabedoria eterna e encarnada. A pregação da verdade, a pregação que arranca as almas do demônio. Por isto, o demônio teme tanto a pregação. A pregação. Porque arranca a alma do demônio. Por isso ele odeia tanto os missionários. Outros classes de pecados são os pecados de fraqueza. São aqueles, as pessoas, não é que não saibam, não ignorem, não sabem, sabemos o que é o pecado, mas caem no pecado, mas não caem numa maldade calculada e fria, vou fazer não, é por fraqueza diante das paixões, porque a alma está débil, cheia de fraqueza, de frouxidão espiritual. Então não tem resistências internas e cede-se fácil ao pecado. Então, esse é um pecado de fraqueza. Outro pecado, os pecados que o Roy Maria chama de frieza e indiferença. É daquele tipo de pessoa que não estou nem aí se Deus existe, não existe, se é pecado, se não é pecado. Vou levar a minha vida. Vou levar a minha vida. E a pessoa vai numa indiferença total. A sua vida vai... Quantos nossos, nesse ponto, familiares e amigos estão assim? Na indiferença. Os dias vão passando e as únicas preocupações são escola, trabalho, casa, namoro, casamento, saúde, emprego, só o natural. E nesse, quantos pecados são cometidos? De indiferença diante de Deus. E outros são os pecados de malícia. Que são os mais culpados, mais culpáveis, vamos dizer assim, porque é aquilo na qual a pessoa busca o pecado pelo pecado, calculando, medindo, desejando. Nesse sentido, os mais difíceis de se converter e de se arrepender são os pecados de malícia. Porque o coração está de tal modo movido pela maldade, querendo o pecado, que ela não vai se arrepender fácil. A não ser que Deus dê uma graça muito especial. Agora, se é um pecado de ignorância, basta às vezes uma pregação, às vezes um programa de televisão católica que explique alguma coisa, uma conversa, uma boa conversa com uma pessoa mais instruída na fé, pode ser o suficiente para arrancar aquela alma de ignorância e ela não querer mais o pecado. Os pecados de fraqueza, facilmente quando a pessoa cai, facilmente se arrepende. O que ela precisa é uma boa ajuda espiritual para fortalecer sua alma. Uma oração mais intensa, uma penitência mais sentida, uma caridade ao próximo mais notada por si, não simplesmente pelos outros. Tudo isso é como que vai quebrando as fraquezas da alma. A confissão frequente, a ouvida de oração, sobretudo as comunhões bem preparadas e bem agradecidas. Aqueles que pecam por indiferença e frieza, às vezes um retiro espiritual é o que sacode a alma e ela sai daquilo. Santo Inácio de Loyola,
ele criou os exercícios espirituais para pegar esse tipo de alma. Basicamente, no fundo é para todos, né? Mas são 30 dias que ele pensou para a alma ir se transformando e sair fortalecida, sair da ignorância, lutar contra a maldade que há dentro de si e contra a frieza e a indiferença. Então, todo o retiro espiritual que nós fazemos tem por objetivo, seja o retiro de um dia, seja o retiro de uma semana, seja os exercícios espirituais de 30 dias, o que for, tem por objetivo sacudir nossas almas da nossa frieza, indiferença, focos de malícia e fraqueza. Ver onde estamos sendo fracos na vida espiritual. Por onde o diabo tem nos pescado. Porque o diabo é bom pescador em águas tufas. Ele gosta de sacudir a poeira do rio, deixar a água clara, ele não gosta. Ele gosta de água bagunçada. Aí que ele pesca bem. Aí os peixes estão tudo perdidos ali, aí ele vai na mão, assim, tá fazendo. Então, por onde ele está nos pescando? Todo retiro tem que se olhar. Como é que eu estou aqui? Por onde ele tem pescado? Senhor, me ajuda? Eu estou sentindo fraqueza nesse ponto. Eu não estou conseguindo ver isto da minha vida espiritual, da minha vocação, da minha consagração, da minha vida fraterna. Quais são os pontos por onde o diabo tem puxado? Senhor, ajuda-me mais. Perdão, Senhor, ajuda-me mais. Então, a luta contra o pecado leva a esse... Pedir ao Senhor que nos dê esse horror ao pecado. Horror ao pecado. Não nos acostumemos com o pecado. A pior coisa que pode acontecer não é o pecado em si. É o compactuar com o pecado. Isto é pior do que o pecado. E achar que a alma... isso aqui não, é pior. Bom, então esses pecados, eles estão dentro dos outros dois que você falou ou não? Esses são classes de pecados. Eu posso pecar venialmente dessas maneiras também. E posso pecar mortalmente dessa maneira. Eu posso pecar mortalmente ou venialmente por ignorância, por fraqueza. Então, como você falou, que o da malícia, ele é o mais grave dessa classe aqui. Exato. Então ele está um pecado mortal. Não, o pecado mortal cometido por malícia é muito mais grave. Mas eu posso cometer um pecado venial também por malícia. Porque no caso da malícia seria essa destinação. Exatamente. Eu posso cometer um pecado venial por malícia. Eu não perdi a graça. Mas, nesse caso, estou mais perto de cometer um pecado mortal do que um pecado venial por ignorância. Então, esses aqui ele pode ser cometido tanto venial. Mortalmente ou venialmente. São classes de pecados. O pecado venial, ele, como já falamos, não nos afasta da graça de Deus, mas o que tem que ficar claro para nós? Não deixa de ser pecado. Ou seja, eu estou ferindo de alguma maneira a soberania de Deus, escolhendo minha vontade. Isso não é algo grave. É um pecado. É uma desobediência voluntária às leis de Deus e uma ingratidão grandíssima a Deus. São José Maria, na trilha de todos os santos, ele dizia o seguinte: não é possível ter autêntica vida espiritual sem uma luta verdadeira e ferrenha contra o pecado venial, deliberado. Isso é aquele que eu sei que é
no dia a dia, cometemos muitos pecados por ignorância, tal, falta de atenção, saber e querer. Porque tem gente que diz assim, mas isso aqui na mortal não tem problema. Não tem problema, ou seja, a alma vai tirando sua meta e colocando a meta muito baixa. E vai ficando numa meta baixa. Para o Rui Maria, ele coloca alguns efeitos do pecado venial deliberado, que são como se... Por que nós temos que lutar contra o pecado venial? Por quê? Porque o pecado venial nos priva de muitas graças atuais que o Espírito Santo quer nos dar. São graças atuais, são auxílios na inteligência e na vontade, para fazer a vontade de Deus, para lutar contra o pecado, para crescer na vida espiritual, para perdoar os inimigos, para viver fraternalmente, etc. Deus quer nos conceder muitas graças, mas os pecados veniais deliberados, aqueles que isso não é grave, isso não tem problema, eu estou como que criando uma barreira para que Deus me dê mais graças. Ele nos priva das graças. Outro ponto é que ele vai diminuindo o nosso fervor na caridade. Deus diz: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele diz: olha, seja mais ou menos. Perfeito. Então o pecado venial, ele vai como que diminuindo o fervor da caridade. Por exemplo, Santa Teresinha percebeu isso na prática. Sabe que ela, fazendo a faxina no convento, ela tinha pavor de aranha. Então ela não mexia na esteira de aranha. Então, ela fazia a faxina e a esteira ficava. E às vezes, por tal, jogar a poeira embaixo do tapete. Uma coisa boba. Mas ela começou a perceber que o amor pede mais. Pede uma perfeição por isso. Então ela enfrentava as aranhas como se fosse um dragão São Jorge. Então, o amor a Deus fez perceber que essas pequenas faltas, culpas, qualquer pessoa, uma coisa. Por quê? Porque o pecado venial diminui o fervor da caridade. Ele vai, sem perceber, ele vai colocando, com o tempo, as metas vão baixando. Porque a gente não é tão grave, você tem problema. Ele depois vai para tudo. Os pecados veniais deliberados aumentam as dificuldades para fazer o bem, para exercer a virtude. Então fica mais difícil. Fica mais difícil rezar, fica mais difícil conviver, fica mais difícil tudo. Os pecados veniais. Sabe o que fala? Eu lembrei que é como se fosse da casa que vai cair, Exato, é. Tanto que o último ponto que o padre Marinho coloca é exatamente: os pecados veniais deliberados predispõem a alma para um pecado mortal. Os pecados veniais não arrancam a graça da alma. Nem muitos pecados veniais. Não é a quantidade dos pecados veniais que vira mortal, não. Porque eu fiz muito, não. Mas a quantidade, quanto mais pecados veniais, a alma está mais predisposta a cair mortalmente, que a senhora falou. São coisinhas até que uma hora que a casa cair. Porque vai despredispondo a alma para o pecado mortal. Então, nós temos que lutar. A luta contra o pecado, sobretudo o pecado venial, a arma mais poderosa é o exame de consciência. É o exame de consciência que fazemos das completas, o exame de consciência que nós fazemos para a confissão, o exame de consciência quando fazemos quando estamos em retiro.
Se não fazemos, deveríamos fazer. Corrigir é bom exame de consciência. E o exame de consciência geral, que é esse que nós repassamos, ainda que brevemente, a vida diante de Deus. E o exame de consciência particular, que é o quê? É um ponto concreto. É uma virtude que eu quero alcançar ou um vício que eu quero arrancar. É um ponto concreto. Eu tenho o exame de particular, eu tenho que saber o seguinte: quando eu fizer o exame, eu não posso gastar nem 30 segundos com ele. Tem que ser algo tão concreto que eu tenho que saber se fiz ou não fiz. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma dificuldade muito grande de convivência. Eu sou... E tem uma pessoa específica que eu não dá, não falo, não consigo. O exame de consciência particular não pode ser assim, caridade. É genérico demais. O exame particular tem que ser algo concreto. Por exemplo, sorrir para fulano. Ajudar na louça, tal. Tem que ser algo muito concreto para saber, na hora que eu fiz o exame, ele faz normalmente uma vez por dia, normalmente durante o dia, fiz ou não fiz nada, está difícil para mim. Entendeu? Porque o exame particular dura alguns dias ou semanas, até que se consiga aquilo. Até se conseguir aquilo. Depois passa por outro tema. Ou um defeito que eu quero arrancar. Por exemplo, eu pensei que eu reclamo de tudo mais. Então pode ser não reclamar. Ou pode ser algo mais específico também. Não reclamar do calor. Por exemplo. Agora já vê. Ou seja, isso vai ajudando a manter a nossa vida espiritual acesa. Se nós não lutarmos, a nossa vida espiritual é uma batalha espiritual. Se não batalharmos, é porque o demônio, o inimigo, está vencendo. E não pode ser ele que coloca o terreno para a batalha. Quando nós não temos os terrenos em que lutamos, é ele que coloca os terrenos. A vida espiritual, no castelo, nós temos que afastar das muralhas do castelo as nossas batalhas. E as muralhas do castelo dizem que é a nossa fé, a pureza e a vocação. Não deixar o inimigo colocar a batalha ali. Porque ele vai, ao colocar ali, ele começa a nos confundir. Então nós temos que afastar a nossa batalha espiritual para longe do terreno da fé, para longe do terreno da pureza, para longe do terreno da vocação. Não colocar isso em dúvida, não colocar isso em xeque, não colocar. E aí, eu vou colocando minhas lutas. Eu quero tal, isso. Vai. E Deus vai nos ajudando. Outro ponto também, além do pecado mortal e do pecado venial, existem pecados, mas é um modo imperfeito de fazer as coisas boas. Aquele mesmo exemplo que eu falava, Santa Teresinha, ela podia fazer com um amor muito grande a faxina, mas de maneira imperfeita. Porque ela não tirava, ela botava a poeirinha para debaixo do tapete. Então as imperfeições, elas vêm à tona quando nós lutamos verdadeiramente contra o pecado mortal, contra o pecado venial. Então Deus vai dando luzes para que nós percebamos nossas imperfeições. Um exemplo assim bem básico, bem assim até um pouco chulo de comparação do que seria um pecado mortal, um pecado venial e uma imperfeição. Imaginemos, por exemplo, que nós ligássemos para uma pizzaria para ela entregar, trazer uma pizza aqui em casa. Uma pizza, tá bom. No meio do caminho vem
o entregador e come a pizza. Que eu já paguei. E come a pizza. E não me entrega nada, porque ele comeu. Isso basicamente seria um pecado mortal. A pizza não chegou. Comeu a pizza. Outro, ele deu tanta volta, chegou tarde e frio e ele ainda comeu uma azeitona e uma calabresa em cima da pizza. Mas a pizza veio, chegou. Não, a pizza não faltou a pizza. Isso seria como um pecado venial. Não mata a graça. Não perde a graça. Mas ou seja, faltou uma azeitona, uma calabresa, ainda chegou frio. E uma imperfeição? Não. Ele chegou e tal, mas atendeu brusco a pessoa. Ele não tem gorjeta não, é? Não tem gorjeta não? É isso. Ou seja, isso seria uma imperfeição. A pizza não chegou inteira, chegou a tempo, mas ele fez aquilo de maneira imperfeita. Então, na vida espiritual, nós temos a conta do pecado mortal, ou seja, não é comer a pizza, não entregava. E os pecados veniais também, por mais fome e volta que eu tenho, não posso comer azeitona, nem a calabresinha aqui da ponta. E ao fazendo as coisas boas, fazer de maneira perfeita. Bom dia, boa tarde, Deus Pai, Deus abençoe, seja sorridente, amável, são as perfeições. E a perfeição. Então nós temos na vida espiritual que lutar contra esses três pontos: o pecado mortal, o pecado venial e as imperfeições. Então, nesse caso, a pessoa tem que ser muito atenta. Se a pessoa for desatenta, já passa. Por isso que o exame de consciência é importante. Por isso que... modo, né? Exato. Isso que é o modo, né? Eu faço, não deixo de fazer. Exato. Mas como eu faço? Exato. Uma vez eu escutei que essa perfeição já é, tipo assim, já é uma educação. Muitas das vezes... Pode existir, sim. Acho que foi até o Padre Jonas uma vez. Não, porque existem pessoas... Existem. Sim, mas existem pessoas que com temperamento mais afável. Só que a virtude não é algo do temperamento. Então, é óbvio que a convivência com uma pessoa assim é fantástica. Um ateu pode ser educado. Um satanista pode ser educado. Mas aquilo não é virtude. Aquilo pode ser um condicionamento social ou psicológico, porque é do temperamento. A virtude está para além disso. A virtude é entender que o que eu faço deve dar glória a Deus. Então eu busco não simplesmente uma polidez humana, mas uma perfeição da caridade. Da caridade. Nesse ponto, hoje nós não vamos falar sobre isso, mas mais para frente, depois de falar toda a parte da luta contra o pecado, por exemplo, a ação do Espírito Santo na alma. E para ajudar nessa perfeição estão os frutos do Espírito Santo. Se repassarmos os frutos do Espírito Santo, não do temperamento, não da convivência social, nós veremos que o Espírito Santo quer fazer em nós. Diz São Paulo, o fruto do Espírito é a caridade, a bondade, a benignidade, a paciência, a longanimidade, a fidelidade, a mansidão, a continência, a modéstia, a castidade. Isto, na alma, começa a frutos de perfeição. Então, realmente, pode existir pessoas por meros modos, só que não é isso que Deus quer. Por isso que, de vez em quando,
Deus suscita santos que parecem doidos. Que é para quebrar simplesmente tem que ser, ou seja, uma forma externa que quebra os esquemas. E a gente tem que entender que o que temos que fazer é por amor de Deus. E não é porque eu tenho que ficar bom, eu tenho que, não posso ter defeitos. Eu não. Que aí é outro problema, que é o orgulho. E aquilo nós falamos, nós voltaremos, sobre a soberba espiritual. Eu não aceito que eu possa ter defeitos. Então eu faço tudo de maneira perfeita, não por amor de Deus, mas por amor de mim. A minha ficha tem que ser limpa. Meu currículo tem que ser perfeito. Eu tenho que ser reconhecido como pessoa alegre, simpático e tal, e não sei o que. E nos custa reconhecer isso. Mas é isso mesmo. Existe uma educação, mas a perfeição que nós estamos falando aqui é outra. Mesmo quem tem uma boa educação tem que buscar essa perfeição, que não se identifica com a sua boa educação. A boa educação dela pode fazer parte, mas sem a graça de Deus, sem a luta contra o pecado, sem a luta contra o pecado venial, certo? Buscar fazer aquilo de uma maneira melhor, não é perfeito. Nesse sentido, a nossa meta é aquilo que São Paulo disse aos Gálatas: já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Se nós entendermos isto, então nós vamos entender o que Deus espera de nós. É Cristo que vive em mim e quer viver. Então, a minha vida tem que buscar isso, a luta contra o pecado e o crescimento da perfeição da verdade. Então, não basta simplesmente fazer, entregou a pizza. Peguei, está quentinha, está inteira, nem comi que azeitona, não fez nada, mas não tratei bem. Não sorri, não dei um bom dia. Não é pecado. Foi uma imperfeição. Só que nosso Senhor diz: sejam perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Por isso que a nossa meta é alta mesmo, é bem alta. É bem alta. E aquilo que nós falamos no retiro há 2 anos atrás, e isto é para todos, ainda não é ainda para os consagrados, os sacerdotes. Porque depois de tudo que Deus pede aos batizados, Ele renova o pedido de santidade aos consagrados e aos sacerdotes. Ou seja, há uma chamada sobre um título novo. E por isso a luta tem que ser mais intensa mesmo. Mas isso aqui tudo é para todos. Para todos. Veja como que a riqueza da doutrina de Cristo e da vida cristã ainda está longe da maioria dos cristãos, que estão deixando os dias passarem e continuar a mesma coisa, fazendo muitas coisas até na igreja. Mas quando nós entendemos o que Deus espera de nós, começamos a entender que tipo de batalha está sendo travada dentro de nós. E aí a nossa oração começa também a ficar mais direcionada. Eu vou pedir ajuda para algo concreto. Eu vou pedir perdão para que eu sei. Eu vou perceber minhas fraquezas e pedir ajuda, etc. Alguém manda um comentário? Só queria fazer uma pergunta. O senhor falou do padre Rui Marinho. Ele fala dos 4 pecados. Qual que é o... Porque o senhor falou que tem autores que... Tem autores que colocam esse de indiferença, às vezes na ignorância. Ou outros que nem falam sobre o tema da indiferença, né? Fala só da ignorância, da fraqueza e da malícia.
E a ignorância, fraqueza, e malícia. Aí coloca frieza e indiferença Na ignorância. E aí ele fala... Ele coloca um tema à parte, que realmente, eu nunca tinha visto até que ele falasse, realmente tem diferença. Porque não é simplesmente ignorância, é indiferença. O indiferente, não basta qualquer pregação para ajudar, nem qualquer conversa. Não basta descobrir, porque no fundo ele não quer descobrir. Não é só ignorância, ele está indiferente. Não é que ele não saiba só. Ele não quer saber. Sabe o que quer saber. É. Ele não quer saber. É igual, por exemplo, Santo Afonso Maria de Ligório escreveu um livro chamado A Selva, já ouviu falar? Que ele escreveu como um manual para pregadores de retiros para sacerdotes. Então, a selva é um manual de saber. O senhor tem que pregar sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso aos padres, irmãs. Tem certos livros que é bom a gente ler antes de ser padre. Esse livro e o diálogo de Santa Catarina de Sena, que eu li também depois de padre, eu paguei duro. Mas é um livro impressionante. Impressionante. Por exemplo, nesse ele diz assim, olha, não é possível a um sacerdote, entenda-se, consagrado, o pecado de ignorância. Todos são de malícia. E ele diz assim, e ele chega a dizer, olha, do sacerdote, nem de fraqueza. Por quê? Porque ele sabe onde buscar força. E se ele está caindo é porque ele está rezando pouco. Está se penitenciando um pouco. Então é um suco daquele filho. O Mike Tyson pega um pouco disso. Assim ele fica assim, nossa senhora. Eu estou falando sobre ele. Óbvio que é possível também que hoje em dia, mesmo na formação de muitos seminários, mesmo o nosso mundo hoje, dentro da igreja, falta muitos elementos que eram muito comuns, talvez, no tempo de Santo Afonso Maria de Ligório. Tanto que eu lembro até hoje, reitor de um seminário famoso no Brasil, há uns anos atrás, eu estava no seminário e comentei com ele o livro do Tanqueray, A Ascética Mística do Tanqueray, que é basicamente a mesma, só que o Tanqueray é como se fosse um manual, então ele é mais seco talvez para a leitura. Ele é muito, o que aqui está explicado às vezes em 2, 3 páginas, ele é um parágrafo, então ele fica muito, alguns pontos, outros eu até acho muito interessante, sobretudo quando ele, nós vamos fazer aqui também, como abrimos agora a luta contra o pecado, na semana que vem talvez a gente termine a luta contra o demônio, o mundo e a carne, então quando nós vamos pegar os pecados capitais, a luta um por um. Soberba. Vamos fazer o diagnóstico da soberba. Preparem-se, irmãos. Todos nós. Soberba, ira, preguiça, avareza, tal. E os remédios e a luta contra cada um. Então, não perdi o que eu falei disso, mas... sim, e eu falei ele não conhecia nenhum desses livros, nem do Roy Marinho, nem do Garrigou Lagrange. Ele já era sacerdote, formador e muito bom padre. E muito melhor que eu. Muito mais. Sem não ter a formação na vida espiritual. E no seminário nunca viram. Né? Então, é possível, só que é algo grave. É algo grave. Por isso que fiquei muito feliz com o convite e o pedido, porque é uma das coisas que eu mais quero fazer. Porque
Porque a senhora não sabe que isso aqui, cada vez que eu falo, entra mais em mim. Ninguém é capaz de ensinar aquilo que não aprende. Quanto mais ensina, mais a gente aprende. Então, isso vai entrando mais em mim. E eu percebo que é o que Deus quer para a sua igreja agora. Crescimento na vida espiritual. Nós entramos em tantas coisas. Seminários, tanta formação psicológica, tanto não sei o que, tanto não sei o que mais, de liderança, liderança pastoral, liderança não sei o que. E a vida espiritual. Não estou negando a importância de nada disso. Isso é a vida espiritual. Por isso que a gente está gravando. Muito bom. Vontade boa tem agora. Se está bom, vai ser demais. A senhora está com a apostila aí? Da Regula Grande? Padre, sobre a apostila, uma dúvida que surgiu. A caridade é dividida em graus? Existem graus de caridade? Quais são esses graus? No fundo, ou seja, a oração tem graus, a humildade tem. Não é a mesma coisa a caridade do iniciante, do avançado e do perfeito. Não é a mesma coisa a pobreza do iniciante, do consagrado, do leigo. Não é a mesma coisa a humildade do iniciante na vida espiritual, do avançado no espiritual. Então, mais do que assim, qual é o grau tal, é entender que nós somos chamados a crescer. Então, os graus da caridade levam consigo o grau da santidade, que leva consigo o grau da humildade, da vida de oração. Tudo vai sendo puxado, porque no fundo é a caridade que nos santifica. Então, há uma diferença clara entre o Padre Pio e eu. É óbvio. Porque o grau do cara tem muito. E ele foi crescendo. Nesse amor. O que Deus está nos chamando é que nós cresçamos nesse amor. Mas ele vai colocando depois, ele vai falando aqui sobre. Ele vai dando características desta caridade. Aí você pode perceber, mas pelas características. Para vencer o pecado é oração, né? Então, muitas vezes, quando a gente não consegue vencer... E vigilância. Orai e vigiai. Então, se a gente não vence, assim, não dá puro diante de sair de certos pecados, é porque nós estamos orando errado, nós estamos errando. Como orar, nós não estamos orando Da maneira correta. Sim. Ou seja, se eu estou tentando livrar-me do pecado, do defeito, daquilo que está recorrente, eu tenho que perceber algumas coisas. Aí o exame de consciência vai me ajudar a perceber isso. O que está me levando a esse pecado? Então o exame vai me fazer perceber, pode ser porque eu quero sair do pecado, mas não querer tão efetivo. É como, por exemplo, aquele homem lá, alcoólatra, cair e tal. A mulher, a família não aguenta mais, os filhos, a humilhação de ver aquele homem cair bêbado e tal. Ele se converte. Não, realmente eu não quero mais beber. E começa, e está caindo todo dia. Mas ele não quer. Mas o homem trabalha no boteco. Ele não quer. Mas está todo dia no boteco, servindo, sentindo o cheiro da pinga e não sei o que, ou seja, só um pouquinho, aí vai. Veja, o que ele tem que perceber? Ele tem que perceber se não há ocasiões fáceis para o pecado. Porque a luta contra o pecado tem que fazer também lutar contra as ocasiões do pecado. Aquilo que, a não ser que eu tenha uma justa causa para fazer aquilo, então vou pedir ajuda de Deus de outra maneira para que aquela ocasião seja remota e não próxima de cair. Então tem que fugir das ocasiões de pecado. A luta contra o pecado
tem que me fazer também lutar contra as ocasiões. Por exemplo, uma pessoa que tem uma fraqueza muito grande de roubar, ele não pode trabalhar no caixa enquanto ele não perceber que está curado espiritualmente. E mesmo quando perceber, ele tem que criar dificuldades. Por exemplo, não aceitar contar sozinho o dinheiro, se ele percebe que ele tem fraquezas. Então a luta contra o pecado leva consigo a luta contra as ocasiões de pecado. A vida de oração nos ajuda nisso. Se eu não consigo perceber as ocasiões de pecado, a minha oração também está faltando alguma coisa. Não está bem. Para o grau de oração, para esse grau de vida espiritual que Deus já quer aquela alma. Que é uma luta mais efetiva contra o pecado. E a meditação, ou seja, entender a gravidade do pecado, por que eu tenho que fazer. E aí talvez perceber aquilo que nós falávamos da outra vez, as relíquias do pecado. Talvez o que acontece é o seguinte: eu não quero o pecado, aquele pecado. Eu estou lutando contra ele, mas as relíquias que ficaram dentro não foram purificadas. Então a alma está mais disposta a voltar a fazer isso. E essas relíquias do pecado são purificadas pela penitência. E não é só oração, é a oração da carne. É a penitência. As penitências ativas, aquilo que eu busco fazer. Mas sobretudo as penitências passivas, aquilo que Deus permite que aconteça comigo para me purificar. Só que nós reclamamos quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Quando a gente vem ou seja, Deus está nos dando um meio de purificar as relíquias do pecado, que logo agora, não sei, ou seja, a gente vai perdendo a oportunidade. Então, aí a alma fica fragilizada para cair novamente naquilo mesmo que ela já... Então, oração, vigilância e espírito de penitência. Basicamente. Então, quando acontece assim, a gente reconhece o pecado, mas reconhecendo o pecado não tem a contrição. Isso é uma frieza espiritual, uma falta de contrição. A falta de contrição, sim. Por quê? A contrição é já a ação do Espírito Santo. É isso que a gente... Não é simplesmente aquele sentimento psicológico de sentir que eu fiz uma coisa errada. Remorso. O ateu pode ter. Ele sabe que fez uma coisa errada. O arrependimento é uma graça que o Espírito Santo dá à alma de entender e aceitar e sofrer que aquilo que fez desagrada a Deus, ofende a Deus e vai como que enfermando ou destruindo minha alma, ou destruindo pelo pecado. Então é uma graça. Se a pessoa não se arrepende, ela não tem essa graça. E se ela não tem essa graça, é porque o coração está tomado pela malícia ou pela indiferença. Porque ela fervilha a maldade no coração e ela não está nem aí, se ela está pela mão, né? Então, por isso que Deus nos pede que nós rezemos. A Nossa Senhora faz muito rezar pelos pecadores, fazer penitência, porque muitos caem no inferno porque não há quem reze, sacrifique por eles, porque eles não estão recebendo essa graça de conversão. A irmã José Familense, que comentava antes, o Senhor aparecia e dizia para eles: ofereça ao Pai eterno, as minhas chagas pela conversão dos pecadores. Meu sangue é preciosíssimo pela conversão dos pecadores. Eu tenho que pedir. E se eu percebo que em mim não vai, eu tenho que clamar: Senhor, me ajuda a ter um verdadeiro arrependimento. E o que é o verdadeiro arrependimento? É o arrependimento, sabe, ver que aquilo é mal e pecaminoso, e o desejo de não mais pecar. Por isso tem que ser efetivo, não só afetivo. Então, não é só o choro,
tenho que lutar, Senhor, eu não quero mais isso. Eu não quero mais. Me ajuda, Senhor. Se eu sou fraco, me ajuda, Senhor. Se eu sou ignorante, me ajuda, Senhor. Se eu estou sendo indiferente às tuas chamadas, me ajuda, Senhor. Se eu estou sendo mau, Senhor, me ajuda. Aí sim a oração de Deus. Mas se eu não tenho a contrição, mas eu tenho a atrição do pecado, assim mesmo eu posso confessar e... Sim, mas o que acontece? Exato. É que a contrição já me traz a graça. Eu só não posso comungar enquanto não confessar, diz a igreja. Mas aquela alma já não está mais morta. Se ela está realmente arrependida. E com desejo de confessar. Se nós conhecemos a confissão, então temos o desejo de confessar-se. Quanto possível, mas o mais cedo possível. Mas a contrição perfeita, como se chama, esse verdadeiro arrependimento por amor de Deus, com desejo, para nós que sabemos que existe a confissão como meio de perdão, já me traz o perdão. E para quem não é católico, e para quem não sabe que existe o sacramento da confissão, esta contrição salva a alma. Um protestante se salvará pela contrição. Um muçulmano pelo arrependimento dos seus pecados. Você pode estar todo mundo salvo, nem todo mundo condenado. Isso é cada um. Se ela sabe que existe Deus, um Deus que remunera o bem e castiga o mal depois da morte, está arrependido do mal cometido. Isso é o suficiente para que Deus salve uma alma. Mas um ateu, só se Deus é a graça da fé contra a morte. Então, no grande apostolado que nós vamos fazer, da condição, a condição perfeita. Agora, a atrição é o quê? Um arrependimento de ter pecado, mas ou pelo medo do inferno, ou pela vergonha que o pecado me trouxe, ou por uma dificuldade. Ou seja, isso não perdoa o pecado. Então, mas eu posso confessar, porque eu realmente não quero mais pecar. O que a confissão faz? A graça sacramental infunde na alma a contrição. E a graça sacramental perdoa os pecados. Então a pessoa não confessar sem um sentimento de contrição, sem ter contrição, a confissão é válida. Sim. Desde que ela não queira mais pecar. A necessidade é, eu pequei e não quero mais pecar. Sei que sou pecado e não quero mais pecar. E vou fazer os meios para não pecar de novo. Então, é o suficiente para você. Então, a diferença de contrição para a atrição. Mas a igreja diz, então nesse sentido, mesmo alguém que tem a contrição perfeita, ou seja, que tem os pecados perdoados pela contrição perfeita, não pode comungar enquanto não confessar-se. Porque a igreja não consegue treta. Mas ela afirma, claro, isso é algo também. Existe um livrinho chamado assim, A Contrição Perfeita, a Chave para o Céu. Conhece? É um livrinho assim, que foi escrito há muitas décadas atrás, não sei quando. Exatamente para ensinar isso às pessoas. Ensinar o ato de contrição. Porque às vezes as pessoas podem se confessar com N fatores, mas por vezes que arrependam dos seus pecados e Deus terá misericórdia. No fundo, apareceu no Sagrado Coração de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque, a irmã Josefa Menendez, a Santa Faustina. O que é, ao anunciar sua misericórdia, chamar o pecador ao arrependimento? Deus só quer isso. Basta isso. O verdadeiro arrependimento, Ele vai dar a graça da salvação daquela alma. Então, nossos parentes, nossas pessoas conhecidas, quem está às vezes tem dificuldade, pelo menos que rezemos e ensinemos eles a pedir perdão a Deus dos seus pecados. O Espírito Santo vai começar a suscitar arrependimento, o espírito de contrição, que é a quaresma, se não relembrar a igreja inteira, que são os pecadores, já com as cinzas na cabeça no primeiro dia, para pedir perdão. Todos os dias, reparem que as orações é sempre clamando perdão e penitência. Ou seja, se repararem, a liturgia da igreja supõe, porque na prática, que todos os católicos fazem penitência todos os dias na prática. Se pegarem a oração coleta da missa, se pegarem a oração pós-comunhão da missa, se
pegarem o prefácio da missa, a igreja supõe que todos os dias a igreja inteira está fazendo benefício. Se supõe que ela deseja que façamos nesse tempo de quaresma de maneira especial. Então olha aqui, o vigário já deixou bem separado aqui. Olha, nós vamos pegar já aqui esse capítulo 4 direto, porque aí, depois que nós falamos, nós vamos começar já os pecados parte dessa apostila 2, né? O capítulo 4, que ele vem dos pecados que se devem evitar. Não é que só tem alguns pecados que a gente tem que evitar e outros não. Dos pecados, nós devemos evitar os pecados. Esse é o sentido da tradução comum. Suas raízes e consequências. Quais são as raízes dos pecados? Daí que chamamos de pecados capitais, porque são raízes, cabeças de outros pecados. As consequências dos 7 pecados capitais. O exame de consciência que nós falamos também. E aí, os pecados de ignorância, de fraqueza e de malícia. O Garrigou Lagrange vai falar dos 3. De pecado de ignorância, de fraqueza e de malícia. Eu não tenho perguntado sobre leituras, né? Se depois quiserem falar também, talvez na próxima semana a gente faz. Se eles estão achando que está fácil, está difícil, ou se a linguagem. Isso, é esforçar. Porque também, como a gente tem a leitura está um pouco linkada com o que nós estamos falando, a ideia é essa, de se surgiu uma dúvida, talvez tentar lembrar do que foi ouvido, mas se ficou alguma coisa, anota e traga para cá. Né? Nós estamos falando sobre isso, a luta contra o pecado, depois nós vamos falar sobre a luta contra o demônio, o mundo e a carne. Estou pensando se eu faço isso já direto, eu acho que talvez, pegando isso aqui, acho que eu já começaria a falar dos pecados capitais semana que vem. E deixasse o demônio, o mundo e a carne por depois. Ou... Deixa eu ver. Não, acho melhor fazer sobre o demônio, o mundo e a carne, que é mais rápido assim, porque nós vamos colocar a luta contra as tentações. Uma das ações do demônio, né? Então, para isso também nós vamos comentar a queda e o pecado original lendo Gênesis. Nós vamos ler botei lá o capítulo 3 do Gênesis e nós vamos ver como que o diabo atua. Ou seja, nós vamos desmascarar o diabo. Ele atua sempre com todos da mesma forma. Está ali descrito. Deus quis que ficasse ali para exatamente isso. Como que ele age. E aí depois, quando nós comentarmos pecado, ele já vai ver como é que ele age a ação para a soberba, para a ira, para a luxúria, para a preguiça. Eu acho que não vamos ser essa linha. Então, semana que vem nós vamos falar sobre a luta contra o demônio. Se Deus quiser, vai dar tempo contra o mundo e a carne. E aí depois entramos nos